Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus te ama quando você está feliz. Deus te ama quando você está triste. Deus te ama quando você tem saúde. Deus te ama quando você está enfermo, sofrendo, padecendo. Porque o amor de Deus é um amor que não tem início em você, não tem início em mim. É um amor que independe da nossa circunstância. Deus não te ama mais hoje porque você é crente do que Ele te amava quando você estava na lama do pecado. O amor de Deus não tem como aumentar ou diminuir. Deus, Ele é amor. Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, de acordo com o relato de João. Iremos fazer, irmãos, uma pregação expositiva em João, capítulo 3, versículo 16. Mas antes de irmos para o versículo 16, o versículo da exposição, eu estarei fazendo uma introdução. Vamos ler do versículo 1 até o verso 16, para a gente poder entender o contexto da passagem, e nós iremos ver a pregação expositivamente, aquele tipo de pregação que a gente vê versículo por versículo, pedaço por pedaço da passagem, para que a gente possa compreender o propósito do autor, João. Eu estou lendo na versão da Almeida, revista e atualizada, e diz a palavra de Deus, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vai, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E agora o versículo da nossa exposição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos recitar todos juntos o verso 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus pela sua palavra. Esse é um dos versículos mais belos de toda a Escritura. Esse é um dos versículos mais lidos, mais mencionados, mais memorizados, mais utilizados em evangelismos. É aquele versículo bíblico que os mais iletrados biblicamente conhecem. Já ouviram falar em algum momento, já viram em algum folheto evangelístico. João 3,16. O Martinho Lutero, um reformador da igreja, durante o período da Reforma Protestante, ele chegou a se referir a esse texto como um mini-evangelho. Ele queria dizer, irmãos, que João 3,16 é uma espécie de forma compactada de tudo aquilo que é o evangelho. E a partir do momento em que você descompacta, você tira, desembrulha
as verdades que estão contidas em João 3,16, você entende a profundidade do que é o Evangelho. À medida que você vai passando anos na vida cristã, você vai mergulhando e conhecendo verdades profundas sobre Deus, sobre a vida cristã e sobre o Evangelho. E tudo isso com esse texto basilar, esse texto fundamental, a base da nossa fé, a base do que é cristianismo, a base daquela ceia que vocês participaram hoje pela manhã. Tudo na vida cristã pode ser resumido a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez esse seja o seu versículo bíblico favorito. Talvez esse seja o primeiro versículo da Bíblia que você memorizou. Talvez seja o versículo que você leu, que você memorizou e você recitou no dia da sua conversão. Eu mencionei agora há pouco Martinho Lutero, que falava desse versículo, e esse versículo impactou tanto a vida daquele homem, que segundo os estudiosos da vida dele, falaram que enquanto ele estava sofrendo no leito de morte, as palavras finais que ele dizia era repetir esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não sei quanto tempo você tem de crente. Eu não sei se você é novo convertido, não sei se você é nova convertida, não sei se você tem 5 anos de conversão, 10 anos de conversão, 20, 30 anos, mas eu sei que a igreja de Deus ama João 3,16. Eu sei que a igreja de Deus em tempos precisa voltar para as verdades de João 3,16. E ao mesmo tempo, nós temos uma informação muito triste com relação a essa passagem. A realidade das igrejas brasileiras hoje, irmãos, mesmo de crentes que estão anos e anos nos bancos da igreja, é que muitos ainda não entenderam as verdades que são apresentadas em João 3,16. E por isso é urgente nós voltarmos a nossa atenção para as verdades fundamentais das Escrituras Sagradas, aquilo que está escrito aqui nesse texto. Mas antes disso, me permitam situar um pouco sobre o autor desse texto e um pouco do contexto em que ele foi escrito. O autor desse texto é o apóstolo João. Se você fizer a leitura do livro de João, do Evangelho de João, em nenhum momento João se identifica. João escreveu essa carta. A única forma como ele se refere a si mesmo é o discípulo a quem Jesus amava. O tempo todo, eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Isso é algo muito interessante para nós, irmãos. Porque João, tendo todas as prerrogativas de poder se apresentar como o autor daquele evangelho, ele se escondia e apresentava a sua identidade na pessoa de Jesus Cristo. Aonde está a minha identidade? Em ser apóstolo? Em ser João? Não. Eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Eu sou aquele que foi alvo do amor de Jesus. E o amor, no Evangelho de João, é uma palavra muito importante. Ele é conhecido como o apóstolo do amor. Nos escritos dele, ele fala muito sobre o amor. E de acordo, meus irmãos, com o que nós observamos na história da igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, o ministério do apóstolo João, após o início do livro de Atos, foi seguindo com o apóstolo Pedro, pregando naquela região. Ele aparece com Pedro no capítulo 3 do livro de Atos, no capítulo 4, e no capítulo 8 ele vai com o apóstolo Pedro para Samaria. A partir daí, a Bíblia meio que se cala para onde João vai. Mas de acordo com a história da igreja, né, os pais da igreja, que foram aqueles primeiros líderes que se levantaram depois da geração dos apóstolos, a tradição cristã diz que João, depois que ele estava em Samaria, ele foi até a cidade de Éfeso. Ele foi pastor na igreja de Éfeso, que tempos depois Timóteo também foi pastor daquela igreja, e lá, na cidade de Éfeso, foi onde ele escreveu o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Depois ele foi exilado na ilha de Patmos, e lá na ilha de Patmos ele escreveu o Apocalipse. E o João, ele tinha um ministério muito especializado, por assim dizer. O apóstolo Paulo, ele é chamado na Bíblia de o apóstolo dos gentios. Se você ler o livro de Atos,
você vai ver que ele não pregava apenas para gentios. Ele começava seu ministério pregando nas sinagogas. Ele pregava para os judeus. Depois que os judeus negavam, ele se voltava para quem? Para os gentios. E ele ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. Mas João, diferente do apóstolo Paulo, ele tinha um ministério voltado para judeus. Na carta aos Gálatas, ele e Pedro dizem que eles foram para os da circuncisão. Ou seja, ele pregava o evangelho especificamente para judeus. E qual é a importância de todas essas informações que eu estou trazendo para vocês? Nós lemos aqui, no início do capítulo 3 do Evangelho de João, que Jesus estava conversando com o chefe dos fariseus. Ele estava conversando com o líder entre os judeus. Ele estava conversando com Nicodemos. Esse trecho de João 3,16 faz parte de uma conversa. E a gente precisa entender esse texto dentro do contexto dessa conversa. A gente não pode simplesmente lançar o versículo no ar e falar o que a gente quiser. Ele precisa ser compreendido dentro desse contexto. Então, já com essas informações em mente, vamos adentrar no versículo para a exposição do texto. João 3,16. Vamos ler novamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira coisa que nós aprendemos quando nós lemos aqui, João 3,16, é que Deus é o agente da salvação. Quando pensamos em salvação, nós não começamos pensando no homem, nós não começamos pensando na necessidade do homem, nós não começamos pensando na capacidade do homem, na boa vontade do homem de querer o evangelho. Quando falamos de João 3,16, quando falamos de evangelho, nós começamos em Deus. O motivo de tudo é Deus, porque Deus amou o mundo. Deus é o agente ativo dessa ação. Foi Deus que amou o mundo. E nós somos o quê? Nós somos objeto do amor de Deus. Deus é a razão de tudo. Mas uma coisa que também nós devemos prestar atenção é que diante de uma cultura como a nossa, uma cultura em que as pessoas estão cada vez mais seguras de si mesmas, onde cada vez mais as pessoas se sentem merecedoras de alguma coisa vinda da parte de Deus, onde as pessoas se sentem muito boas, inclusive, é até um pouco complicado a gente chegar para uma pessoa que se sente merecedora de tudo e dizer, olha, Deus amou você. Normalmente, esse tipo de pessoa diz assim, sim, e por que Deus não me amaria? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal a ninguém, eu amo o próximo, eu faço até caridade, eu sou uma pessoa que nunca matei ninguém, eu pago meus impostos em dia, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou melhor do que a maioria, do que muita gente. Tem muita gente pior do que eu aí fora. Por que Deus não iria me amar? Então, para isso, analisando essa situação, a gente precisa iniciar apresentando João 3,16, mostrando não inicialmente o amor de Deus, mas mostrando o contexto em que Deus nos amou. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você deve começar apresentando o Evangelho, mostrando a situação do qual o Evangelho nos salvou. Qual era a situação do homem quando Deus nos amou? A situação era de perecimento. Olha só, essa palavra grega que foi traduzida na língua portuguesa como perecer, para que não pereça, ela pode ser traduzida como destruído, arruinado ou morrer de maneira violenta. Ou seja, Deus nos amou para que nós não fôssemos destruídos, para que nós não fôssemos arruinados, para que nós não morrêssemos de uma maneira violenta. Isso é perecer, isso é destruição eterna. Então, você entende comigo que perecer pode ser também um antônimo de quê? Já que perecer é se destruir, é morrer, o que é o antônimo de perecer? Viver. Vida eterna é o antônimo de perecer aqui nessa passagem. Então, o que é que Deus fez por meio de Cristo Jesus? Deus quis nos dar vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Esse era o estado
em que o homem estava, sendo ele esse objeto do amor, né? Mas, nesse ponto, é importante nós lembrarmos, irmãos, que Deus, quando criou o ser humano, quando Deus criou o homem, criou a mulher, Ele não nos criou nesse estado de perdição, nesse estado de depravação. Até as pessoas aí fora, irmãos, percebem que existe uma coisa errada no mundo. O mundo não está do jeito que ele deveria ser. Existe uma coisa nesse mundo que precisa ser consertada. E aí você vai em várias áreas do conhecimento. As religiões tentam suas formas de consertar o mundo. As filosofias têm as suas formas de consertar o mundo. As políticas, a área de política, tem as suas maneiras de consertar o mundo. O ponto é, todos nós sabemos que existe uma coisa muito errada nesse mundo, e esse mundo precisa ser consertado de alguma forma. Então, isso, meus irmãos, aconteceu em qual momento? O mundo foi criado por Deus perfeito, mas os nossos primeiros pais, eles pecaram contra Deus. Eles caíram, eles morreram espiritualmente falando. Lembra o que diz lá, Gênesis capítulo 2, quando Deus fala para Adão, está vendo essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas no dia em que você comer desta árvore, certamente você perecerá. Certamente você irá morrer. E quando nós vemos aquela cena terrível, a cena mais triste da história bíblica, o momento em que o homem cai, nós observamos, meus irmãos, que o homem e a mulher não morreram logo em seguida. Mas Deus não falou que eles certamente morreria, certamente pereceria? Mas o que é que aconteceu? Houve uma morte naquele momento. Na Bíblia, morte significa separação. E por que para nós ainda hoje a morte é algo tão triste? Desde que você é criança, você sempre aprendeu que a gente nasce, cresce, reproduz, alguns envelhecem, outros morrem. A gente conhece esse ciclo, a gente vivencia esse ciclo o tempo todo, mas ainda assim a gente não se acostuma. A morte continua sendo algo traumático para o ser humano. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus não nos criou para morrermos, Deus nos criou para vivermos eternamente. E naquele momento, meus irmãos, que o homem pecou, houve a morte espiritual, houve a ruptura, houve o afastamento de Deus. E depois de anos, cerca de mais de 900 anos que Adão viveu, houve o quê? A sua morte física. Cristo Jesus, meus irmãos, veio para esse mundo para resolver o problema do pecado e para restaurar a vida que foi perdida, a unidade daquilo que nunca deveria ter sido separado por conta do nosso pecado. Então, Cristo veio a esse mundo para nos restaurar, não apenas para não irmos para o inferno, mas para nos restaurar enquanto ser, de modo integralmente. Então, isso é muito profundo, a verdade desse texto aqui. Vamos continuar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei para vocês alguns minutos atrás que quando nós pregamos o evangelho para as pessoas aí fora, normalmente as pessoas colocam várias desculpas, várias barreiras para se colocarem como melhores do que o evangelho. Eu sou uma pessoa boa, então o evangelho, a salvação pela graça, isso não é para mim. Isso é para quem é preso, assassino, para as prostitutas, para gente aí fora, gente pior do que eu. Eu posso ir pelas minhas próprias obras. Se eu bater lá na porta do céu, Jesus vai me receber. Mas o que é que Deus exige de nós? Deus não exige a nota 9,9. Se no tribunal de Deus, se na prova da sua vida, você tirar 9,9, sabe o que é que Jesus vai fazer quando corrigir a sua nota? 0, aquele 0 grandão, vermelho, com a caneta vermelha, e marcar um X assim, ó, reprovado. Deus exige perfeição. O que é que Jesus diz nos evangelhos? Se uma pessoa odeia o seu irmão, ela é o quê? Assassina. Se um homem olha para uma mulher com a intenção impura no seu coração, é como se ele já tivesse adulterado com ela. Então, a régua que Deus usa para medir as coisas é uma régua muito superior. É um padrão muito além
do nosso padrão. Aquele que se ira contra alguém sem motivo, ele está sujeito a julgamento. Tudo isso está no ensino de Jesus. A régua de Jesus está muito além, ele não nivela por baixo, ele só nivela por cima. A lei de Deus requer perfeição. No tribunal de Deus, naquele grande dia, aqueles que são réus primários, que moram em residência fixa, eles serão condenados à prisão perpétua no lago de fogo, sem direito a condicional. Esse é o veredito. Não há meio termo. Não há como conversar e mudar a situação por sua conta própria. Você não vai poder usar sua conta bancária para se justificar. Não vai ter um advogado que vai resolver seus problemas se você continuar nessa situação. O dia de resolver essa pendência é o dia de hoje. Porque hoje existe um advogado, que na carta de João, ele diz que esse advogado é um advogado fiel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho, ele é a única esperança. Então, quando nós apresentamos o Evangelho, irmãos, começamos apresentando dessa forma que eu estou falando com vocês. Quando você pega uma joia cara, um ouro ou um diamante, uma joia muito bela numa joalheria, o que é que o joalheiro faz? Ele pega um pano preto, coloca um pano preto em cima da mesa e depois coloca a joia em cima. Não é verdade? E por que ele bota aquele pano preto? Ele coloca o pano preto para você poder ver os contornos, para você ver o brilho, para você poder ver a beleza daquela joia maravilhosa que está sendo apresentada. E quando o Evangelho ele é pregado, ele precisa mostrar inicialmente a negridão, a escuridão do nosso pecado, para que quando o amor de Deus for apresentado, nós podemos identificar a beleza, a grandeza, a profundidade desse amor que excede todo entendimento, desse amor eterno. Agora, o ponto que nós devemos chegar é esse aqui, ó. Porque Deus amou o mundo. Observe que o verbo amar, ele está aqui no passado. A pergunta que eu faço para vocês é: quando foi que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo há 2000 anos atrás, quando Jesus estava na cruz do Calvário? Deus amou o mundo no dia em que você nasceu? No caso, o mundo, se aplicando à sua vida, foi no dia que você nasceu? Foi aí que Deus te amou? Não, irmãos. João está aqui dando um passo atrás. João está apontando para o início de todas as coisas. João está apontando para a eternidade. E no Evangelho de João, isso é muito comum dentro deste Evangelho. Quando João fala sobre Cristo, diferente dos outros apóstolos que vão traçar a vida dele no tempo, João dá um passo atrás. João vai para a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui ele está apontando para esse amor, o amor eterno de Deus. Lembra o que Jeremias diz, o que o profeta Jeremias diz? Com amor eterno eu te amei, e por isso, com benignidade, eu te atraí a mim. Deus é eterno, Deus é imutável. Nunca houve um tempo em que Deus não nos amou. O amor de Deus, irmãos, é um amor que é invariável, é um amor que não muda. E essa verdade, meus irmãos, serve para preencher o nosso coração nos momentos tristes da nossa vida, nos momentos de tristeza e nos momentos de alegria. Muitos de nós, quando estão passando por aflições, por momentos de perdas, luto, desemprego, sofrimento, doenças, enfermidades, frustrações, até nos perguntamos: onde está Deus? Porque esse céu, parece que eu oro, mas parece que minha oração não passa do teto. Parece que Deus não se importa com o que eu estou passando. Parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não me ouve mais. Parece que Deus não me ama mais. Parece que aconteceu alguma coisa, porque Deus não me ouve. Eu oro, eu falo, eu clamo, eu choro, eu sofro, e Deus não faz nada. E aí nós vamos para Romanos. Na carta de Paulo aos Romanos, está escrito: porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. Deus te ama quando você está feliz. Deus te ama quando você está triste. Deus te ama quando você tem saúde. Deus te ama quando você está enfermo, sofrendo, padecendo. Deus te ama quando você tem sua família unida. Deus te ama quando existe luto no meio da sua família. Ainda assim, Ele te ama. Porque o amor de Deus é um amor que não tem início em você, não tem início em mim. É um amor que independe da nossa circunstância. Deus não te ama mais hoje porque você é crente do que Ele te amava quando você estava na lama do pecado. O amor de Deus não tem como aumentar ou diminuir. Deus, Ele é amor. O amor de Deus é um amor imutável. A gente conhece os atributos de Deus, mas quando a gente fala do amor, é um atributo que praticamente define a essência de quem é Deus. Deus é amor. Quando a gente fala da santidade de Deus, Deus é santo, mas Ele é ao mesmo tempo o quê? Amoroso. Até quando Deus se ira, até quando Deus demonstra a sua ira, a sua indignação, Ele faz isso por quê? Porque Ele é amoroso. Hoje em dia, irmãos, as pessoas têm uma ideia muito melosa sobre o amor, né? Aquele amor meio apaixonado dos filmes de Hollywood. E pensam que o amor de Deus é esse tipo de amor. Amar, muitas vezes, requer disciplinar. Na carta aos Hebreus, o autor de Hebreus diz o seguinte: eu disciplino a todos o quê? A quem eu amo. Você que é pai, você que é mãe, você vendo o seu filho cometendo algum erro, algum pecado, você faz o quê? Disciplina. É porque você odeia seu filho? Não, é porque você ama seu filho. Você não quer que seu filho se perca. Você não quer que ele se destrua. Você quer que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa correta, uma pessoa íntegra. E é por isso que você disciplina, porque ele é seu filho. E o filho dos outros, você faz isso? Não. É isso que Deus fala em Hebreus. Se eu não disciplinasse vocês, era como se vocês fossem bastardos. Era como se vocês fossem filhos da rua. Mas por vocês serem meus filhos, quando vocês erram, eu disciplino vocês também. Continuando. Efésios, capítulo 1, verso 4, fala sobre esse amor eterno de Deus. Vamos até abrir essa passagem. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Que a gente vai ver aqui o apóstolo Paulo apontando a origem desse amor. O apóstolo Paulo está falando das bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. E aqui ele vai tocar no tema da eleição, um tema muito profundo das Escrituras Sagradas. E olha o que ele diz aqui, verso 4, capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, ou seja, o Pai nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Quando é que Deus nos escolheu em Cristo Jesus? Antes da fundação do mundo. Essa é a base bíblica, irmãos, para aquilo que nós estamos colocando, do amor eterno de Deus. Vamos dar continuidade, meus amados irmãos. Vamos ler aqui mais um trecho desse verso aqui de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra mundo, que é uma palavra muito utilizada pelo apóstolo João. Ele usa várias vezes nesse evangelho, ele fala lá na primeira carta dele também, muito a palavra mundo. Mas o que é que significa a palavra mundo nos textos de João? João usa a palavra mundo em sentidos diferentes. No primeiro lugar, mundo pode ser uma referência ao mundo que Deus criou, ao planeta em que nós vivemos. Mundo também pode se referir ao sistema que rege esse mundo em que nós vivemos. O pecado, a maldade, as coisas mundanas. João diz lá na primeira carta, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. E nesse texto que nós estamos lendo, qual é o significado? Significa pessoas. Deus amou pessoas. Deus amou o mundo. E para nós, que estamos do outro lado da história, para nós que vivemos em um mundo pós
iluminismo, para nós que vivemos um mundo em que todos são iguais perante a lei, para nós isso não é muito chamativo. Mas para esse contexto aqui, para essa época, irmãos, essa palavra aqui era algo que espantava as pessoas. O amor de Cristo nos constrange. Lembra que o apóstolo Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios? O amor de Cristo nos constrange. Naquele contexto, irmãos, daquela região ali onde se passa a história do Novo Testamento, nós temos os judeus e nós temos diversos povos pagãos, principalmente povos ligados às religiões greco-romanas. E você que gosta de história, você que lembra lá daquelas aulas dos deuses gregos, dos deuses romanos, que vão mostrando lá muitas características naqueles ídolos pagãos que representam muito mais nós, seres humanos, pecados que nós cometemos do que qualquer outra coisa, a pergunta que eu te faço é: você já viu algum daqueles deuses amar os seres humanos? Eles amavam, alguns deles, de maneira erótica, de ter se relacionar, ter filhos com as mulheres que eles queriam. A gente vê isso nas mitologias. Mas amar, se doar pelo ser humano, isso não era comum. Os deuses gregos, os deuses romanos, eles não amavam os seres humanos. Os seres humanos, eles eram peças do plano dos deuses, dos caprichos dos deuses. Não havia amor dos deuses por aquelas pessoas. Quando nós pensamos no público específico com que o apóstolo João trabalhava e pregava constantemente, que no caso eram os judeus, isso também era espantoso. Por quê? Porque o Deus de Israel é o Deus que se revelou aos filhos de Abraão. Somos povo da aliança, nós somos o povo da circuncisão. Como é que Deus ama aquele incircunciso da mesma forma que Ele me ama? Ele não tem o sangue de Abraão, ele não é judeu de judeus, ele não é hebreu de hebreus. Como é que Deus amou o mundo? Então a verdade da cruz, meus irmãos, a verdade do amor de Deus pelo mundo é uma verdade, me perdoem, é uma verdade escandalosa, tanto para judeus quanto para gregos. Essa é a verdade do Evangelho. Isso que derrubou a parede da separação, como diz lá em Efésios capítulo 2. É isso que uniu as pessoas, é isso que une os povos. Nós temos aqui homens, mulheres, crianças, homens negros, homens brancos, pessoas mestiças, pessoas de classes sociais diferentes, pessoas que até podem ter preferências políticas diferentes, mas existe um fator que une todo esse elo, que une cada um de nós: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave que une nós, cada um de nós, em nossa diferença que nós temos. O céu, irmãos, será um lugar que vai expressar tudo isso. A Bíblia diz lá em Apocalipse que naquele grande dia, nós estaremos todos de vestes brancas e pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua e de toda nação estarão diante do Cordeiro, glorificando a Ele de eternidade em eternidade. Isto é céu. É isso que significa porque Deus amou o mundo. Deus quis que pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda nação, tivessem nos seus rostos a imagem do seu Filho esculpida. Lembra lá que Paulo diz aos Romanos que Deus faz com que todas as coisas nos conformem à imagem do seu Filho Jesus, nos faz tomar a forma de Jesus Cristo? Então o Pai ama tanto o Filho que Ele quis que uma multidão inumerável de pessoas, de todas as raças e tribos, tivesse na face o rosto de Jesus Cristo. Olha que verdade gloriosa, meus irmãos. Quem é que pode fazer essa união que só o Evangelho pode fazer? Quem é que pode trazer essa paz na humanidade que só o Evangelho pode trazer? Quem é que pode trazer isso que só o Evangelho pode fazer? Somente o Senhor Jesus Cristo, aquele que é salvador de judeus e aquele que é salvador de gregos também. Vamos dar continuidade aqui à exposição. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A situação do pecado dos homens, irmãos, é tamanha
que Deus não poderia enviar um querubim. Deus não poderia enviar um serafim. Aqueles seres tão gloriosos que passam que ficam diante do Senhor, dia e noite, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que cobrem o rosto, que batem as asas e que cobrem os pés diante de Deus. Nem aqueles seres, eles seriam capazes de fazer a obra que Deus se propôs a fazer. O pecado era tamanho, a situação de distância era tão grande, que nada poderia resolver esse problema. Nós pecamos contra um Deus que é o quê? Infinito. Se você pecou contra um Deus infinito, a sua penalidade tem que ser infinita. Isso pode parecer até um pouco injusto, né? Como é que eu pequei? Vamos lá, 80 anos da minha vida, morro, vou para o inferno e tenho que ter uma condenação eterna. Isso não é desproporcional? Agora pense comigo. Se você chega diante de uma criança e você diz que ela é feia, você é feia, a família pode querer processar você por isso, não é verdade? Processar por danos morais, né? Ofensa, calúnia, enfim. Se você faz isso com um policial, você é feio, você é truculento, aí já tem um novo peso, aquilo que você acabou de dizer. Se você faz isso para o presidente da República, ele passando no momento oficial, você diz isso para ele: você é feio, você é corrupto. O que é que vai acontecer para você? É no mesmo nível a penalidade do que você falou para o policial ou do que você falou para uma criança? Não, é uma proporção. Por quê? Por conta da dignidade da pessoa a quem você está ofendendo, a posição que aquela pessoa ocupa. Quando nós pecamos, irmãos, nós estamos pecando contra aquele que é o Rei do universo, o Senhor dos senhores, o Rei de toda a terra. Então, a única maneira de apaziguar uma ira, um pecado, pagar o preço por um pecado e ficar quite de um problema como esse, é um sofrimento eterno. É por isso que somente uma pessoa que é eterna, ou seja, somente alguém que é Deus, como o Pai e o Espírito Santo também é Deus, poderia vir e pagar o preço do nosso pecado. Quando Cristo morreu naquela cruz, a humanidade de Cristo e a sua divindade estava sofrendo ao mesmo tempo. Cristo tem duas naturezas. Ele é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem. E quando Cristo estava naquela cruz, sofrendo no meu lugar e no seu lugar, ele disse aquelas palavras que marcam o nosso coração. Em meio ao seu sofrimento, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Recitando os salmos. A solidão que Cristo sentiu naquele momento, irmãos, foi uma solidão, aquela ruptura que eu falei para vocês no começo da pregação. Naquele momento, Cristo sentiu o que é morte espiritual. Cristo sentiu o que é a separação de Deus, a ruptura da comunhão com Deus. Naquele momento, ele foi amaldiçoado pelo Pai. Naquele momento, Cristo Jesus foi excomungado pelo Pai. Rompeu aquela comunhão. Quando você lê lá no Antigo Testamento, que diz como deveria ser a crucificação, a penalidade da morte, diz o seguinte: que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Isso está escrito lá na lei, no Antigo Testamento. Quando Cristo morreu pendurado naquela cruz, ele se fez maldição em nosso lugar. Cristo foi excomungado pelo Pai no nosso lugar. Hoje, nós temos comunhão com o Pai, nós temos relacionamento com o Pai, nós somos chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque Cristo se fez maldição em nosso lugar. Era você que merecia estar lá, era eu que merecia estar lá, éramos nós que merecíamos estar eternamente distante de Deus. Mas Cristo, por aquelas horas, ele se fez de maldito do Pai. De tal forma, irmãos, Deus é tão santo e fiel ao seu caráter, que Isaías 53, quando se refere aos sofrimentos do servo sofredor, tem um trecho que diz que foi agrado do Pai fazer o quê? Moê-lo.
e fazê-lo enfermar. Então, enquanto Cristo estava sofrendo, o próprio Filho sofrendo, o Pai não puniu Cristo daquela maneira como muitos punem, né? Com pena. Não, ele puniu moendo até o fim. Moendo, fazê-lo enfermar, porque ali ele estava sendo o objeto da ira de Deus, porque ele estava recebendo o nosso pecado, recebendo a ira de Deus. Como é que nós, seres humanos que somos, pecadores que somos, quando nós somos afrontados por uma pessoa, nós queremos que a justiça seja feita. Nós temos um senso de justiça tão aflorado em nosso coração. Se uma pessoa pede uma coisa para a gente e não diz obrigado no final, a gente já fica, me pediu uma coisa, eu fiz, não me deu obrigado. Se a pessoa pisa no seu pé e não diz perdão, já fica, pô, não me deu perdão, não pediu perdão. Imagine Deus que é santo. Imagine Deus que é o nosso Criador, que é o nosso sustentador, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que faz com que o seu organismo funcione, que controla cada batida do seu coração, que tem controlado o seu sistema nervoso central, para que nesse momento você continue respirando, sem nem pensar em estar respirando. Imagine Deus, como Deus se sente, quando diariamente eu e você afrontamos Ele com os nossos pecados. Deus não faz vista grossa com o pecado, Deus não irá inocentar o culpado, Deus, Ele pune o pecado. Ou Ele irá punir o pecado naquele pecador que não se arrepende, ou cobrará daquela conta infinita que Cristo adquiriu para nós. Ele cobrará daqueles créditos infinitos que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Vamos continuar. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente o amor de Cristo Jesus, somente esse amor infinito, meus irmãos, somente esse amor é suficiente para nos salvar. E esse amor de Deus, que é eterno, que teve como preço, um alto preço, que foi o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é direcionado para pessoas específicas. Você sabia disso? Olha o que o texto diz aqui, ó. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o texto, ele determina um público-alvo específico. E que público-alvo específico é esse? Todo aquele que nele crê. Qual é o critério para poder ser alvo desse amor? Crer. Crer nesse sacrifício. Amar esse Salvador. Entregar a sua vida a esse Salvador. Esse é o critério que é estabelecido. Todo aquele que nele crê. Isso, consequentemente, exclui todos aqueles que não creem. E é daqui que nós tiramos a base para a obra missionária. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós enviamos pessoas até o outro lado do mundo para pregar o Evangelho a quem nunca creu, a quem nunca ouviu falar. Porque, como diz o apóstolo Paulo, como crerão se não há quem pregue? Como invocarão aquele que não ouviu, sobre aquele que não ouviram? Como os missionários chegarão se eles não forem enviados? Quão formosos são os pés daquele que anunciam coisas boas acerca do Evangelho. Então, essa é a base de fazermos missões. Então, a gente já vê aqui aplicações da nossa vida na igreja local. Eu quero olhar com os irmãos um outro versículo sobre isso, no capítulo 16 do Evangelho de João. Caminhe um pouquinho comigo, capítulo 16, verso 27. João 16, verso 27. João 16 é aquele capítulo que fala do Espírito Santo, e Jesus aqui nesse texto está falando da sua despedida. João 16, verso 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado,
e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, que a evidência de que nós somos alvo desse amor salvífico, que nós estamos lendo aqui no verso 16, é que nós amamos a Cristo. Vamos ler novamente? Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Todo aquele que o Pai me enviou, ele virá até mim. É isso que Jesus diz no Evangelho. Jesus cumprirá o seu plano de salvar todos aqueles que o Pai quis salvar. Né? O amor salvador tem como desdobramento essa dimensão do amor de Deus. Aquilo que Deus faz, ele terminará. Filipenses diz: aquele que começou em nós a boa obra, ele irá completá-la até o final. O plano eterno de Deus Pai, ele irá se cumprir, meus irmãos. Porque Deus é um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Vamos aqui agora, meus irmãos, para algumas lições que a gente pode aplicar na nossa vida. Primeiramente, eu gostaria de pensar com vocês, com base em João 3,16, como é que tem sido a sua vida de evangelismo. Você tem evangelizado pessoas? Você tem compartilhado o evangelho com pessoas próximas a você? Seus familiares, seus vizinhos, colegas de trabalho, talvez pessoas da faculdade, da escola. Esse texto, irmãos, é um texto que nos chama a pregar o evangelho. E o que nós aprendemos aqui de cara nesse texto? Aprendemos que a forma de pregarmos o evangelho para uma pessoa não é entregar um folheto na mão da pessoa e dizer assim, ó, Jesus te ama, Jesus te chama, Jesus tem vitória para a sua vida, Jesus quer mudar a sua história. Isso não é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho consiste em apresentar o estado de perdição do ser humano e depois oferecer esse amor salvador. Oferecer esse amor. Quando uma pessoa está doente e ela precisa fazer algum tipo de tratamento, ela primeiro precisa ser o quê? Você primeiro dá o remédio para curar a pessoa e depois você procura descobrir o que é que a pessoa tem para precisar do remédio? Não. Primeiro o médico, ele procura o diagnóstico, ele dá o diagnóstico da enfermidade que a pessoa tem e depois prescreve o quê? O tratamento, que pode ser um medicamento, que pode ser uma cirurgia, depende do tipo de doença e da gravidade da doença. Mas o que a Bíblia fala do estado do homem sem Deus, a Bíblia não apresenta o homem sem Deus como alguém que está doente espiritualmente. A Bíblia diz que o homem sem Deus está morto espiritualmente. Isso diz lá em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. A Bíblia diz, olha, está aqui o atestado de óbito, você está morto espiritualmente. E o que é que Deus faz em Cristo Jesus? Ele nos dá vida em Cristo Jesus. É isso que nós devemos pregar quando apresentamos o Evangelho. Apresentar a lei de Deus e depois apresentar a solução para o pecado. Eu lembro que há muitos anos atrás, logo nos meus primeiros anos de convertido, eu fui evangelizar uma mulher na rua. Eu estava andando com um cachorro na rua, e aí eu fui tentar começar uma abordagem para ela, para falar do Evangelho, apresentando os 10 mandamentos para ela. Para mostrar, olha, está vendo que a senhora errou em algum, para poder depois ir para o Evangelho e falar de Jesus, né? Aí eu comecei a falar, mandamento por mandamento. A senhora já fez isso aqui? Não. A senhora já cometeu esse outro pecado? Não. A senhora... Não, eu nunca fiz nada disso aí. A senhora tem certeza? Tenho certeza. Então tá bom, Deus te abençoe. E saí. Porque eu vi que ela estava indisposta. Mas se hoje eu estivesse na mesma situação e evangelizasse aquela mesma mulher, sabe qual texto eu iria abrir? Eu iria abrir a primeira carta de João e ia dizer para ela o seguinte, aquele texto que diz, olha, se dissermos que não temos cometido os pecados, fazemos de Deus mentiroso
e a sua palavra não está em nós. É isso que a Bíblia diz. Ninguém poderá ser salvo pelas suas próprias obras. Ninguém estará diante daquele trono de Deus e estará isento de ser condenado pelas suas próprias obras. É isso que nós devemos apresentar àquelas pessoas que nós devemos evangelizar. Segundo ponto, segunda aplicação. Eu espero que você, que tem aqui muitos anos de convertido, ou até poucos anos, tenha entendido o ponto, o X da questão do que nós estamos tratando aqui. O ponto que nós estamos tratando aqui, desde o começo da exposição, não é o tempo que você tem de igreja. Eu não estou falando se você nasceu na igreja, se você cresceu na igreja, se você é liderança na igreja. Eu não estou falando aqui se seu pai é uma pessoa que te criou nos caminhos do Senhor. O ponto não é esse. O ponto é, você se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Se não, pouco importa o tempo que você tem de igreja, pouco importa se você serve nos ministérios, pouco importa se você faz caridade, pouco importa se você contribui com os dízimos e ofertas, ajuda com cesta do amor, participa das oficinas da igreja. O cerne da questão, o X da questão para a sua salvação é a sua fé única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e se arrependeu dos seus pecados, o que é que vai acontecer? Você irá produzir frutos. E todas essas coisas que eu acabei de mencionar, os dízimos e ofertas, participar dos departamentos da igreja, contribuir com as oficinas, se envolver com a obra do Senhor, todas essas coisas são frutos de salvação, são consequência de salvação, não são a raiz da salvação. Você não é salvo porque você faz isso. Você é salvo por Cristo, e por você ser salvo, por você ser grato a Cristo, aí sim, você faz isso. Porque você quer que o Evangelho se expanda, você quer que o nome de Deus seja glorificado, porque você é grato a Deus, que você ama a Deus, e por isso, você cumpre aquilo que o Senhor Jesus Cristo ordenou que nós fizéssemos. Se você saboreou desse amor, você vai saber exatamente o propósito disso. E quando nós falamos dessa realidade, irmãos, do amor de Deus, que Ele tem por nós, muitas pessoas algumas pessoas, na verdade, podem dizer, mas com isso você não está dando licença para a pessoa pecar? Você falando que Deus nos ama da mesma forma, independente se estamos naqueles dias na lama, ou se estamos no auge da nossa vida cristã, você não está dessa forma trazendo algum tipo de licença para as pessoas viverem no pecado? De maneira nenhuma. Porque aqueles que desfrutaram desse amor, aqueles que desfrutaram desse amor, dessa comunhão com o Senhor Jesus, eles não vão ter desejo de viver na lama do pecado. Continuaremos pecando? Sim, porque nós estamos em um processo de santificação. Mas o pecado na vida daquele que ama Jesus, daquele que é crente, é um acidente de percurso. Não é mais um estilo de vida. Quando você estava no mundo, você se saboreava, você se deleitava com aquela situação. Você postava fotos, olha, eu estou aqui mesmo, olha o que eu estou fazendo aqui. Hoje, você que é de Cristo, quando você peca, o Espírito Santo incomoda o seu coração. Você fica triste por isso, você fica constrangido diante de Deus, você pede perdão a Deus, você se arrepende. Por quê? Porque houve uma transformação, houve uma mudança no seu coração. É isso que o Senhor faz na vida de todo aquele que nele crê. E para finalizar, meus irmãos, a mensagem desta noite, eu gostaria de me dirigir a você que está aqui esta noite, que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador. Você que de repente é um visitante, você que de repente é um congregado da igreja, você que talvez é uma pessoa que foi vindo, e acabou se encontrando nesse ambiente daqui da igreja. Um ambiente legal, pessoas legais, de família, né? Um ambiente saudável para você criar os seus filhos. Tem pessoas que gostam do ambiente cristão, são os chamados amigos do Evangelho, mas em momento nenhum assumem um compromisso com Cristo de abandonar a vida do pecado
e viver para Cristo. Se você está nessa condição, e numa posição de endurecimento no seu coração, eu quero te dizer uma coisa: Deus não poupou o seu próprio Filho. O Filho eterno, que de eternidade em eternidade vivia em comunhão perfeita com o Pai. O Filho amado. Ele não poupou o próprio Filho. Será que Deus naquele grande dia irá poupar você? Será que Deus irá te poupar naquele grande dia? Nós vivemos em um tempo em que muitos dizem: não julgueis, deixa eu viver minha vida em paz, só Deus pode me julgar. E aí a pessoa fala isso para poder viver uma vida de pecado no meio do povo de Deus. A pergunta é: o fato de somente Deus te julgar, diante de tudo que nós vimos nessa noite, isso não te assusta? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, ele irá te julgar e você será condenado ao lago de fogo. Mas ainda há solução. E essa solução se chama Jesus Cristo. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia de se voltar para Cristo em arrependimento e fé. Hoje é dia de fazer compromisso com Deus. Hoje é dia de se voltar para Deus e entregar o seu coração, de pedir perdão. Senhor, perdoa meus pecados, Senhor. Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, Senhor. Senhor, eu me arrependo de ter pecado contra Ti. Me aceite como seu filho. Me aceite como teu servo, Senhor. Eu me rendo a Ti. Durante anos eu estou lutando, mas finalmente eu estou aqui para Te dizer: me salve, Senhor. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje pode ser o dia da sua salvação. De onde você estiver, feche os seus olhos e fale com o Senhor Jesus e peça para Ele te salvar, que Ele terá todo o prazer de fazer isso. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por esta noite, por esta oportunidade que tivemos de estar aqui na Tua casa, entoar louvores a Ti, fazer orações, ler a Tua palavra e meditar no texto sagrado, Senhor. Ó Deus, nós não estamos aqui vendo nenhuma novidade, Senhor. Estamos vendo aquilo que a Tua palavra diz, verdades básicas do Evangelho. E eu te peço, Pai, que hoje seja uma noite de transformação na vida daqueles que ainda não Te conhecem, que porventura estejam aqui conosco ou estejam acompanhando essa transmissão ao vivo. Que aonde essas pessoas estiverem, Senhor, o Senhor as alcance com a Sua graça maravilhosa. O Senhor as salve, o Senhor mude a realidade de suas vidas. Senhor amado, também peço por aqueles que já creram no Senhor, mas que estão fracos, estão capengando na vida cristã. Peço que o Senhor os restaure, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor seja consolo para aqueles que precisam de consolo, que o Senhor seja abrigo para aqueles que precisam do Teu abrigo. Ó Deus, o Senhor é o Deus de toda restauração. Ó Deus, que o Senhor também confronte aqueles que precisaram ser confrontados por meio da Tua palavra. E que o Teu nome, Senhor, somente o Teu nome seja glorificado nesta igreja. Eu agradeço pela liderança desta igreja, agradeço por esta comunidade e que esta igreja continue a Te servir, Senhor, por mais 30, por mais 30, por mais 30 e por mais 30 anos, até o Senhor Jesus Cristo voltar. Ó Deus, nos abençoa e nos dá uma noite de paz na Tua presença. Prepara os nossos corações para essa semana que já está se iniciando. Clamamos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. É em nome dele que nós oramos, crendo que o Senhor irá ouvir a nossa oração. Amém.